Amém, irmãos? Bom dia, graça e paz aos irmãos. No dia de ontem, né, quem presenciou aquela maravilha de neve, né, na parte da manhã, eu estava até comentando com a minha esposa que a gente às vezes enfeita casa, enfeita a igreja, e é tudo muito bonito, né? Mas o que Deus faz é maravilhoso, né? Agora está aproximando a primavera, né? E é outra coisa que é extraordinário, né? Bonita, as flores, essas coisas tudo, né? Graças a Deus, né? Vamos nos colocar de pé, vamos orar para iniciar o culto nessa manhã. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, Senhor Deus, por mais um dia, Senhor, que se inicia, Senhor. Obrigado, Senhor, pela semana de trabalho que tu nos deste, Senhor. Obrigado, Senhor, pelos livramentos, Senhor, de cada dia, Senhor Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, no nosso meio. Ó Senhor, sabemos, ó Pai, que se não for a tua presença em nossas vidas, ó Pai, nós não poderíamos nada, Senhor, não faríamos nada, Senhor Deus. Use de misericórdia, Pai, continua conosco, Senhor, continua, Senhor, na direção de nossas vidas, Senhor, continua na direção, Senhor, dessa congregação, Senhor Deus. Ó Senhor, receba nessa manhã nosso louvor, nossa adoração, Senhor. Sabemos que somos imperfeitos, Senhor. Nos ajude, ó Pai, a nos santificar, Senhor, ajude a nos purificar, Senhor Deus. Ó Senhor, para que o nosso louvor seja, Senhor, um culto, Senhor, possamos prestar um culto racional a Ti, Senhor, com conhecimento de Ti, Senhor Deus. Ajude-nos, ó Pai, a buscar, Senhor, mais de Ti, mais da Tua palavra, Senhor Deus. Ajude-nos, Senhor, a ser mais santo, ó Pai. Abençoa esse culto, ó Pai, abençoa, Senhor, a palavra, Senhor, que vai ser ministrada, Senhor, que você possa usar os Teus servos, Senhor Deus. Abençoa, Senhor, logo mais a escola dominical, Senhor. Abençoa tudo aquilo que fomos fazer, ó Pai. Abençoa cada família, Senhor, aqui representada, Senhor. E ser conosco, ó Pai, é o que te pedimos, em nome de Jesus, Pai. Amém. Vamos ler um texto no livro de Salmos, capítulo 115. Salmo 115, versículo de 1 a 3. Amém? Salmo 115, versículo de 1 a 3. Que diz assim: Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Porque perguntam as nações: onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Amém? Duas canções. Amém? Paz, senhoras e irmãos, vamos com alegria cantar para o Senhor, amém? Nós começamos pela manhã a louvar a Deus. Para o teu nome, Senhor. Como o irmão Márcio disse, a beleza natural que o Senhor nos dá é incrível. E como alguém pôs no Facebook, a nossa igreja, mesmo com aquela neve, estava sempre a sorrir. Nós temos um design assim muito... Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar,
continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém. Somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Amém? Glória ao nome do Senhor. O nosso Deus, ele é Pai, Ele é generoso, Ele presenteia os seus filhos com muitas coisas. Mas nós nunca devemos esquecer que a nossa salvação, nós fomos chamados para a salvação para glorificar o nome do Senhor. E não é para uma vida terrena. Diz Paulo nas cartas, ele diz: se nós queremos Deus só para as coisas desta terra, somos os mais miseráveis de todos os homens. A nossa esperança é no porvir, é na nossa vida eterna. E esse é o maior interesse de Deus na nossa vida. Não é que nós tenhamos mais dinheiro, melhor família, melhor saúde. No final de tudo, um dia, tudo isso vai acabar para todos nós. Não somos todos iguais, rico, pobre, é tudo igual. Mas um dia nós vamos estar com o Senhor. E isso é que faz a diferença, amém? E é por isso que nós o adoramos. Porque o Senhor nos salvou para a vida eterna, amém? Então nós vamos cantar o hino porque Ele vive, amém? Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meu pecado. Ressurgiu e vivo com o Pai está.
porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, terei a glória ao meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu os pecados. Jesus com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, terei a glória ao meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém, irmão? Está nas mãos do nosso Jesus. Amém? Amém. Os irmãos podem ficar sentados. É com grande alegria que nós voltamos aqui à casa do Senhor cada domingo para falarmos e para estudarmos juntos a palavra do Senhor. Amém? Podemos sentar, irmãos, então, ainda antes de lermos o texto bíblico,
O tema da nossa mensagem é: acaso é Deus injusto? É o tema da nossa mensagem e vem de acordo com o texto que nós estamos lendo hoje e que nos vai exatamente ter essa expressão. Amém? O assunto que temos vindo a estudar ao longo do capítulo 9 de Romanos, e já estamos no versículo 10, é um texto muito sério e que nós precisamos de levar em grande consideração e que eu particularmente tenho levado com grande cuidado a forma como nós expomos as Escrituras para que sejamos fiéis ao texto. Eu posso garantir aos irmãos que uma esmagadora maioria de pregadores hoje, eles evitam pregar em Romanos 9. Eles evitam o texto de Romanos 9. Porque quando nós chegamos a Romanos 9, tudo aquilo que toda a armação que nós podemos criar à nossa volta, no sentido de salvação, se é criada por nós, ela é desarmada, ela cai por terra. Quando nós entendemos a forma como Deus elege aqueles que irão ser salvos. E é tão interessante, irmãos, nós podermos basear o nosso texto nas Escrituras. É tão bom quando nós podemos estudar um livro da Bíblia inteiro e chegarmos a todos os pontos e não dá para saltar. Se eu chegasse ao capítulo 8 e dissesse assim, terminava o capítulo 8 e dissesse assim: irmãos, vamos estudar agora o 10. Vocês diziam: o que aconteceu ao 9? Porquê é que ele está a evitar o 9? Acreditem ou não, irmãos, muitos fazem isso. Não vão por este texto. Então é com seriedade, irmãos, que nós vamos estudar, especialmente o texto de hoje e da semana que vem, que nos vai trazer um claro entendimento de como nós dependemos de Deus na salvação da nossa alma, muito para além daquilo que nós podemos imaginar. E como nós temos que dar mais glória a Deus sobre a salvação da nossa alma do que aquilo que nós muitas vezes fazemos. Nós acreditamos na eleição não por causa da reforma, nós acreditamos na eleição não por causa de grandes teólogos que se tenham levantado ao longo do caminho, nem por causa da famosa tulipa da reforma. Nós acreditamos na eleição porque a Bíblia diz assim. Romanos 9 ensina assim. E eu, antes ainda de nós lermos o texto bíblico, eu queria ler com os irmãos receberam esta semana, eu tinha um pedido da minha parte que os irmãos lessem ou ouvissem. Lamentavelmente não encontramos em português o sermão da soberania divina do pastor Charles Spurgeon, e escolhi Charles Spurgeon porque é neutro, não é? Quando a gente fala de Charles Spurgeon, ninguém discorda, quase que ninguém discorda do pastor Charles Spurgeon, não é? Se eu pegasse noutros teólogos, se calhar dava um pouco de discussão. E foi enviado para vocês o texto, eu creio, em português, o áudio em espanhol e o áudio em inglês, para tornar mais fácil, mas eu vou ler a parte que eu queria salientar esta manhã. Do sermão 77 do pastor Charles Spurgeon, Soberania Divina, diz assim: não existe atributo de Deus que ofereça mais conforto aos seus filhos do que a doutrina da soberania divina. E logo na frente diz assim: por outro lado, não há doutrina mais odiada pelos mundanos, nem uma verdade com a qual eles mais brincam, do que a grande e estupenda, mas todavia muito certa, doutrina da soberania do infinito Jeová. Os homens permitem que Deus esteja em todo lugar, em qualquer lugar, exceto em seu trono. Por outras palavras, o que o pastor Charles Spurgeon diz é que todo mundo está muito ok com Deus estar em todo lugar, menos numa posição de comando e determinação de todas as coisas. A soberania de Deus, como os irmãos devem lembrar, de nós termos estudado já na nossa escola dominical, quando nós estudamos o atributo de Deus, é o atributo que determina que Deus faz o que Ele quer, quando lhe apraz, determina todas as coisas e tem o direito de fazer o que Ele quer com aquilo que é dele. Tá? É aquela coisa que você tem em casa, que você comprou, você trabalhou, comprou, é sua, e você usa quando quer e quando não quer mais joga fora. Porque é seu, e ninguém pode dizer nada porque é seu. Embora, na verdade, nós não temos nada completamente nosso, porque a nossa vida depende do Senhor e tudo que nós temos é graça dele. Mas com Deus não é assim, Deus não depende de ninguém. Você pertence a Deus porque Deus te criou e Ele faz o que Ele quer com aquilo que é dele. Porque Ele tem o direito absoluto de fazer assim. Amém? Com esta introdução, por favor, irmãos, fique de pé. Vamos estudar Romanos 9, versículos 10 a 18. Vamos ler o texto da palavra do Senhor.
E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem, ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que se chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei a Esaú. E então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao faraó: e eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder, para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Oremos. Amado Deus, Senhor soberano dos céus e da terra, com humildade e quebrantamento diante do Senhor e diante da Sua palavra, nós pedimos humildemente: capacita, ensina-nos, instrui-nos, e que a palavra do Senhor sirva para quebrar de nós qualquer pensamento acima do que somos, que a verdade é que nada somos. Em nome de Jesus. Amém. Podemos ficar sentados, amém, irmãos? A semana passada, os irmãos lembram que nós falámos daquela questão tão extraordinária sobre Abraão e a escolha entre Isaac e Ismael. Irmãos lembram? Nós falámos sobre isto. E é claro que fica óbvio nesse texto que Ismael era o filho da escrava e Isaac o filho da promessa. Paulo, na continuação, portanto não é um outro assunto, no mesmo assunto, Paulo continua o texto e diz assim no versículo 10. E esse não foi o único caso. Quando ele fala de que Deus escolheu Isaac e não Ismael, mas aí é simples entender porque um é filho da promessa e o outro é filho da escrava, ele diz que não é o único caso. E ele diz também: os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, o nosso pai Isaac, de Isaac e de Rebeca, houve 2 filhos. E ainda antes que os gêmeos nascessem, e notem, irmãos, tal e qual nasceram gêmeos, os 2, ou fizessem, ainda antes que eles nascessem, ou fizessem qualquer coisa boa ou má, e entenda, meus amados irmãos, por favor, aqui, à parte, lembrando os irmãos, sei que os irmãos sabem isto, todos nascemos com uma natureza pecaminosa, mas só somos culpados diante de Deus quando pecamos pela primeira vez, que você não sabe quando foi. Right? Você não se lembra do primeiro pecado que você cometeu. Nós somos culpados não por causa da nossa natureza pecaminosa. Nós temos uma natureza pecaminosa e por causa da natureza pecaminosa nós vamos pecar. E quando nós pecamos pela primeira vez, quebramos toda a lei. Não é? Porque quem tropeça num ponto, quebrou toda a lei. Quando você era bem pequeno, você pecou uma vez e você se tornou condenável diante de Deus. Amém? Ninguém tem dúvida disso. Mas aqui, o que Paulo está a dizer, ainda antes que isso acontecesse, ainda no ventre da mãe, ainda antes que isso acontecesse, ambos, os gêmeos, porque pertenciam a Deus, diz assim o texto, ainda antes que eles nascessem ou fizessem coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse. Os reformadores, irmãos, não inventaram a eleição. Muito antes dos reformadores, já Agostinho de Hipona falava da eleição, falava da salvação pela graça. E muito antes disso, Paulo já tinha escrito sobre a eleição. A palavra aqui é eleição. Como Deus elegeu Abraão, como nós falámos a semana passada, e eu disse a semana passada, ninguém discorda disso. Deus continua elegendo aqueles que se vão salvar, é muito claro no texto. E conforme, a fim de que o propósito de Deus, o propósito de quem? De Deus, não nosso, o propósito de Deus permanecesse, conforme a eleição, não por obras, mas por aquele que chama. Quem é que chama? Deus.
Não por obras. Obras de quem? Nossas. Ninguém é salvo por obras. Você não pode jamais chegar diante de Deus e apresentar nenhum bocadinho de uma obra sua que levasse você a ser salvo. Não, ninguém é salvo pelas obras. Inclusive, meus irmãos, é um pensamento fácil de você achar que você é salvo pelas obras. Às vezes a gente liga só essa salvação pelas obras ao catolicismo, né? O católico, né, tem que pesar, né? Eu lembro uma altura, eu estava a falar com um senhor, um homem de família, uma pessoa até diante da sociedade, com uma conduta perfeita, hoje raro, um homem casado, com filhas, um senhor que trabalhava, uma vida organizada, e disse-me assim, a falar com ele sobre a salvação e tal, tentando mostrar o evangelho, muito católico, e ele explicou-me lá como é que é o pensamento da salvação dele, e eu disse-lhe, então Deus tem uma balança lá, é isso? De um lado ele põe as tuas obras más, do outro lado põe as tuas boas, se as boas pesar mais do que as más, e ele disse assim, mais ou menos, e eu disse assim, pois está bem, então não faz falta Jesus Cristo, não é? Ora, como ele era muito católico, quando eu disse que Jesus não fazia falta, ele alarmou, olhou para mim, e disse, não, eu disse, se é pelas obras que tu fazes, não era preciso Cristo ter morrido, porque Deus vai pesar assim, eu tu que disseste isso. E o homem ficou alarmado e o meu desejo, entretanto, eu perdi contato com esse senhor porque ele trabalhava onde eu trabalhava, e, entretanto ele foi embora, uns layoffs, ele não trabalha lá mais. O meu desejo é que Deus hoje esteja a contender com a pergunta na cabeça dele e ele já se tenha arrependido dos seus pecados e tenha vindo a Cristo. É o meu desejo. Mas recentemente estava a falar com um senhor, também católico, com um conhecimento grande de teologia católica, ou de heresia católica, e disse assim, e ele disse-me assim, e eu falei-lhe exatamente a mesma coisa, e ele disse-me a mim que não fazia sentido na cabeça dele como é que as obras podiam influenciar a salvação e não serem uma consequência da salvação, e eu dei glória a Deus. Quando eu lhe expliquei que as nossas obras são uma consequência da salvação e não uma razão para a salvação, ele achou que tinha qualquer coisa errada no conhecimento que ele tinha. Louvado seja Deus por isso. Meus amados irmãos, as suas obras são consequências da salvação, porque se você tem uma única obra, um levantar de mão num culto, um caminhar à frente, uma oração que você fez, se você tem isso como obra para ser salvo, irmãos, você não foi salvo por isso. Deus pode ter dado a graça de você ter sido o método, mas que você, essa razão da salvação não é. Agora, se você ouve a palavra de Deus, o seu coração é quebrantado, você vai orar, você vai testemunhar, você vai dar filhas, é um resultado da obra do Espírito Santo em sua vida. Nós queremos assim, não porque nós inventamos isto, mas porque a palavra do Senhor nos ensina assim. Não por obras. Jamais você pode chegar diante de Deus e dizer assim, tem uma coisa que eu fiz um dia, eu levantei a mão, um dia eu repeti after you, or after me, or after whatever, eu repeti uma oração. Não. Porque o Espírito Santo tocou a sua vida e você, sem saber porquê nem como, ele o trouxe. E então, não por obras, mas por aquele que chama, antes que Isaú ou Jacó pudessem ter feito alguma coisa certa ou errada, o mais velho foi dito a ela, a Rebeca, versículo 12, o mais velho servirá ao menor. That's it. É claro que muita gente vai dizer, porque ele na frente ia rejeitar a primogenitura, porque ele na frente, que é o conceito da eleição pela presciência. A palavra do Senhor nunca falou tal coisa. Isso é uma invenção aí de quem quer acomodar os dois lados principais teológicos entre os evangélicos. As grandes diferenças teológicas. Um diz assim, é pela eleição, e o outro não, é pela escolha. E então os que querem criar uma confusão, que não tem outro nome, dizem assim, Deus elege mediante a escolha que a pessoa vai ter na frente. Mentira. Não é o que o texto diz. Não tem nada disso. Não tem nada da presciência de Deus na escolha. E Ele escolheu, ainda eles não tinham praticado o bem e o mal, para que, o texto é claro, para que o propósito de Deus, fosse cumprido na eleição. O texto é muito claro, irmãos. Não deixa nenhum lugar aqui para alguém achar que é por causa da presciência de Deus, de que Deus sabia o que eles iam fazer no futuro, que Deus sabia que Isaú ia rejeitar, que Deus sabia que Jacó ia ser um enganador, mas que lá no final até ia fazer algo. Nada disso. Nada disso. Aliás, a história de Jacó e Isaú é muito clara e foi muito engraçado na quarta-feira, quando estávamos a falar e tocámos este assunto.
E uma pessoa entre nós disse assim: eu até teria escolhido Jacó e não Esaú. Eu até teria escolhido Esaú e não Jacó. Porque Esaú parece na Bíblia ter uma vida mais certinha. E eu me alegrei por isso, porque é tão clara a eleição, é tão claro o exemplo de Paulo aqui, que se você fosse a escolher, você ia escolher Esaú. Você dificilmente ia escolher Jacó. Jacó fez tudo errado durante tanto tempo. Ele enganou, ele aldrabou. A palavra em português é aldrabou. Os irmãos do Brasil não usam aldrabou, não é? Porque no Brasil não tem aldrabões. É o trapaceiro, não é? Ele trapassou. Eu esqueço-me sempre que a palavra aldrabão é tão clara na minha, pelo menos na minha região a gente fala isso. Ele trapassou, ele fez tudo errado, ele não tinha ponta para onde se pegasse, ele disfarçou-se do irmão, enganou o pai que era cego para receber. Ele fez tudo errado. Você diz assim, se você tivesse que escolher, você possivelmente, eu gostei muito quando essa saiu na quarta-feira, eu fiquei fascinado, mas assim, eu teria escolhido Esaú, claro, você é humano, mas Deus, para confundir tudo, para mostrar a sua soberania, escolheu Jacó, e deixou Jacó fazer tudo de errado, e lá na frente, ele o chamou, e mudou o nome dele, e tocou a sua coxa. Falámos isto umas semanas atrás, lembram? Um mês e meio atrás, um mês, foi em janeiro, e Deus tocou a coxa dele, e tocou a sua vida, mudou o nome dele e fez dele Israel, porque Deus faz o que Ele quer, porque é dele, pertence a Ele, é dele. Então no versículo 13 o texto é muito sério, é aqui que toda aquela pessoas que querem acreditar no livre-arbítrio para a salvação, querem acreditar que tomam a decisão, encravam, é por isso que eles não querem pregar este texto. Como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Pronto. Não pode ser mais claro o texto. Deus escolheu um e rejeitou o outro. O texto a seguir diz assim: e então que diremos? Diz Paulo assim, e agora? O que é que a gente diz a isto? Acaso Deus é injusto? Você pode dizer que Deus é injusto por isso? E Paulo diz assim, de maneira nenhuma. Você sabe quantas vezes eu já falei a verdade do Evangelho a pessoas que me disseram assim, não, mas o Deus que tu pregas é injusto. E eu lembro deste texto. Acaso é Deus injusto? Por ele ter escolhido um e rejeitado o outro? É pergunta. Aí Paulo vai lembrar de Moisés e de Faraó. Que exemplo extraordinário. Você percebe, irmãos, porque é que nós precisamos ter Velho Testamento? Percebe porque é que a eleição acontece no Novo, tanto quanto aconteceu no Velho? E nós precisamos dos dois para entender. Porque você vai, quando ler aqui sobre Faraó, você vai lembrar de Judas Iscariotes. E quando você ler aqui de Pedro, de Moisés, você possivelmente vai lembrar de Pedro ou Paulo. Talvez Paulo mais. Diz assim, porque ele diz a Moisés, Deus diz a Moisés, e ele faz uma citação do Antigo Testamento, Êxodo, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Deus faz o que ele quer com o que é dele. Por outras palavras, Jacó e Esaú pertenciam a ele. Os dois mereciam a condenação. Os dois tinham uma natureza pecaminosa. Os dois iam pecar contra Deus. Mas Deus determinou salvar um. E deixar o outro. Porque Deus é Deus, Ele faz o que Ele quer. E você diz, mas porquê? Deixa com Deus o que você não sabe. Aliás, o texto da semana que vem é aquele texto, não falta o culto da semana que vem, se você não puder, por favor, assista online, porque o texto da semana que vem é aquele famoso do texto do vaso e do oleiro. Que Deus faz o que Ele quer. Por acaso não tem Deus poder para da mesma massa, o oleiro não tem poder para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Um vaso que você usa para pôr flores bonitas em casa e um vaso que você usa para pôr qualquer excremento até. Hoje não usa, mas costumava ter debaixo da cama, não é? Não é da mesma massa? Um põe flores bonitas e o outro põe debaixo da cama. Não vou continuar, que alguns irmãos já estão a fazer o que era assim. Estão a lembrar do tempo que era assim. Não é assim? Da mesma massa. Porque o oleiro é o dono do barro. Deus é o nosso dono. Foi tão bonito hoje cantar Deus é Deus. É Deus mesmo, é soberano. Não é o Deus que você inventa, não é o Deus que você quer que seja, não é o Deus que vai agir segundo as suas ações. É o Deus que age segundo o que Ele determina, porque Ele é que é Deus. Se fosse segundo a presciência, Deus não é Deus. Aquele que acredita no livre-arbítrio, aquele que acredita na presciência de Deus para a salvação, a presciência é o conhecimento prévio que Deus tem das ações, de todas as coisas. Não acredita que num Deus soberano. É aquele que Charles Spurgeon diz que é aquele que é aquele mundano que odeia
a soberania divina. Mas aquele que é salvo, aquele que é filho, ele ama a soberania divina. Ele olha para a soberania divina e diz assim: eu não merecia mesmo. Eu sou semelhante ao tal que fica debaixo da cama. Mas ele decidiu pôr-me a florir para a sua glória. Mas sobre isso falaremos mais a semana que vem. Não falte. Se você faltar, por favor, assista online. E se faltar, eu vou partir do princípio que você está terrivelmente mal. Amém? Porque senão você não falta. Amém? Então, só de vez em quando a gente deixa o recado. Amém? Então, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Porque Deus faz o que Ele quer, o que é dele. Portanto, versículo 16. Olha o versículo 16, irmãos. Você já reparou que eu não saltei do texto para explicar nada, right? Estamos só no texto. Não inventei. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano. Agora mexeu com o ego humano, não mexeu? Agora mexe com nós todos, irmãos. Você pode até dizer assim, amém, mas lá no fundo não é assim. Significa que a sua vontade para ser salvo era 0. O seu esforço para ser salvo é 0. Não depende. Não depende nem do desejo. Eu estava com uma vontade de ser salvo. Não tinha, porque você estava morto em delitos e pecados. Você estava morto em delitos e pecados. Tinha tanta vontade, tanto desejo por Deus. Não tinha. Por si próprio não tinha. Não era um desejo seu, nem foi um esforço que você fez. Mas sim, o que é que diz o texto, versículo 16? A misericórdia de Deus. Deus olhou, Deus te amou, Deus teve misericórdia, criou em si um desejo de vir à presença dele, te atraiu. Você lembra quando você era criança? Se você tem 40 anos ou mais, não? Porque esses agora eles não têm esse tipo de brinquedos físicos. Para eles na tela, não? Havia um brinquedo, o He-Man, lembra? Que você brincava com os seus amigos e puxava e brincava com os brinquedos dos outros. E você puxava, não é? O He-Man, aquele magnético. Não é? Você não fazia isso? Ninguém, só eu. Sou eu que sou velho. Você puxava, não é? Até brincava, não? E puxava. E atraía. E havia um que fazia o oposto. Lembra disso? Havia um que fazia o oposto. Nunca percebi muito disso, que eu nunca fui muito bom de física. Tem coisas na física que eu não entendo, que está fora do meu entendimento, da minha capacidade de entender. Os polos iguais aos polos opostos, exatamente. Então, quem quiser mais alguma explicação sobre física, fala com a irmã Sónia no final. Exato, é isso mesmo. Eu lembro qualquer coisa, mas nunca fui bom nisso. É mais ou menos assim, irmãos. Você está e Cristo vem e atrai. E quando atraía o imãzinho, e ele vinha dos polos diferentes, e vinha todo contente com aquele polo. É importante isso, na verdade. Dos polos diferentes. Yes, homem e mulher, e claramente a santidade de Deus e nós pecadores. E Deus decidiu atrair. E o Espírito Santo vem e traz. E você chegou. E você não vem a bracejar e a gritar e a rejeitar, porque o Espírito Santo já fez a obra lá dentro e trouxe a presença dele para a glória do nome dele. É isso que é salvação, irmãos. É isso que é salvação. É o que Deus fez. Ele mudou o seu interior para você vir. Porque você por si próprio não viria. Por si próprio você não punha nenhum esforço. Você talvez iria para receber alguma coisa de Deus para o seu próprio interesse. Quem é que é Deus aí? Era você. Era o seu egoísmo. Tem gente que vai à igreja, que vai porque quer receber qualquer coisa. Vai por causa dela própria, não vai por causa de Deus. Mas aquele que é salvo, ele vem até quando Deus não dá. É por isso que nós cantamos Deus é Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Porquê? Porque Ele nos salvou. Então a gente vem, a presença dele é traído por Deus. Não por esforço humano, porque Deus teve misericórdia. E salvou. E nos capacitou, nos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. É o que diz o texto. Romanos também. E nos traz. Portanto, não depende dos desejos nem do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. O outro ponto agora, Faraó. Vamos a Faraó. Pois a Escritura diz ao Faraó: eu o levantei exatamente com este propósito. Por que é que Faraó foi levantado com este propósito? Mostrar em você o meu poder
e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Quem é que levantou Faraó? Deus. Faraó pertencia a quem? A Deus. Deus levantou para condenação. Mas Faraó já estava condenado, irmãos. Faraó já tinha pecado contra Deus. Faraó não era inocente. Nem você. E o texto diz assim, versículo 18. Você lembra de uma expressão muito interessante no livro? Se você está a ler a Bíblia a seguir o calendário da igreja, você leu sobre isto em janeiro. Meio de janeiro, eu creio. Que Deus endureceu o coração de Faraó para não deixar ir o povo. Lembra? Deus endureceu o coração de Faraó para não deixar ir o povo. E olha o que o versículo 18 diz. Romanos agora, não é isso, Romanos. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer, tal e qual Ele disse a Moisés, tal e qual consigo, que está aqui nesta manhã, e endurece a quem Ele quer, tal e qual fez com Faraó, tal e qual Ele faz com aquele ímpio que rejeita Cristo até o último dia de sua vida. Que Ele faz o que Ele quer com o que é dele. Este é, segundo Charles Spurgeon, a doutrina mais odiada pelos ímpios. Você vai falar isto a um ímpio, ele diz que o seu Deus é injusto, ele diz que você está louco, que não pode ser. Você vai falar disto a 90% para cima dos evangélicos hoje, vão dizer que você está errado, que o seu Deus é injusto. Já tive gente que me diz, um Deus como o teu eu não quero. Eu sei. Não é um Deus como o meu, é o Deus verdadeiro, por isso continuo a rejeitar o Senhor. E você vai encontrar um povo salvo, remido, que lê este texto, a quem você fala sobre isto, e o coração deles se enche de alegria, porque eles, sem merecer, pela misericórdia de Deus, foram salvos e querem viver para a glória de Deus até o último dia. Algumas aplicações sobre este texto, e antes de lermos o texto de Salmos. Eu acho que nós estamos bem em tempo. Eu pensei que estaríamos pior agora. Graças a Deus, algumas aplicações. Primeira, não entendemos os desígnios divinos. Primeira lição para tirar deste texto, primeira aplicação para a sua vida hoje, esta manhã, não é tentar entender porque é que Deus te salvou, não é tentar explicar a sua eleição, não é arranjar uma desculpa para Deus, primeiro porque Deus não é injusto e Deus não precisa que você o desculpe. Fala a verdade. Você não precisa que Deus desculpe, você não é advogado de Deus. Tem gente às vezes que parece que é advogado de Deus, vai tentar desculpar a Deus. Não, porque é assim, porque não sei o que. Porque não fala só a verdade que está escrito, só lê este texto e fala. Não precisa, não tente desculpar a Deus. É advogado só para o diabo, é. Deus não precisa, Deus é Deus. Ele é o juiz de toda a terra. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Primeira coisa é que a verdade é esta, que nós, quando alguém pergunta mais profundamente, porquê que Deus elegeu uns? A minha resposta, clara, irmãos, é, não sei. Nem tenho que saber. Não posso dizer, não quero saber, que por acaso tenho curiosidade. Se eu disser assim, não quero saber, é mentira. Eu até queria, mas não sei. Não sei. Porquê é que Ele me salvou a mim? Não tenho ideia. Não tenho ideia. Eu estou como Paulo, o pior dos pecadores. Porque quando eu olho para o espelho da minha vida, eu sei tudo sobre mim. De si só sei o que você quer mostrar. Por isso é que Paulo dizia que ele era o pior de todos. Será que o Paulo era o pior de todos? Eu sei que ele tinha perseguido a igreja, eu sei que ele sentia terrivelmente por perseguir a igreja, diz nas Escrituras. Mas ele diz que era o pior dos pecadores porque ele sabia todos os pecados dele. E uns dos outros, às vezes a gente não sabe todos. Nunca sabe todos. Aliás, por isso é que o salmista diz, sonda o meu coração, ó Deus, porque a gente às vezes não sabe nem os nossos. Porque é que Deus salva? Não sei. Porque é que Deus elegeu-me a mim? Não sei. Sei que foi por misericórdia, sei o meio que Deus usou, sei que é para a glória do nome dele, mas eu não sei exatamente porque eu e não outro. Não entendemos os desígnios divinos, mas percebemos a nossa pequenez. Esta é a primeira aplicação. É você olha para este texto e diz assim, eu não entendo porquê, mas uma coisa eu sei, eu sou nada. Eu não presto para nada. Eu não consegui nem salvar a mim próprio. É como aquele fulano, não é? Que não sabe nadar, mas quer ser salva-vidas, não é? Lá. Imagina. Não sabe nem nadar ele.
É assim que eu me sinto. Eu não sei nem nadar. Eu não sei mesmo. Na verdade, não sei mesmo. Não há nada que eu possa fazer. Não entendemos os desígnios divinos, mas entendemos a nossa pequenez. Entendemos que não somos nada. Diante de um Deus tão poderoso, que teve misericórdia e nos salvou, sem que nós tivéssemos feito nem o bem, nem o mal. Você não tinha feito nada de bem, nem nada de mal. Aliás, se você tivesse feito, era só mal. Porque a natureza era pecaminosa, não é isso? Sem ter feito nada. Segunda aplicação. A nossa salvação é pela graça e não depende de nossas obras. E eu queria parar aqui um minuto para pensar, porquê que isto é importante? Porquê que nós insistimos tanto, it's by grace and grace alone, é pela graça e somente pela graça? Porquê que é importante entender isto? Porquê que é um problema achar que foi o seu livre-arbítrio que o levou à salvação? A primeira palavra livre-arbítrio, a expressão livre-arbítrio nem está na Bíblia, a única vez que faz referência a alguma coisa relacionada com o livre-arbítrio é antes da queda do homem. Mas porquê que é importante? Porquê que nós combatemos o erro do livre-arbítrio? Porquê que combatemos? Porquê que os reformadores lá esqueci o nome da cidade. Quem me ajudei? Lá. Não. Não importa, lá na Europa, porque é que eles, quando surgiu a ideia do livre-arbítrio e surgiu as 5 teses do livre-arbítrio, eles puseram fora da igreja, chamaram heresia a quem defendia isso e puseram fora da cidade. Quem sabe aí a cidade? Esqueci. Na Suíça, como é? Genebra. Foi em Genebra? Agora também estou confundido, mas isso mesmo. Porquê que eles fizeram isso? Note que quando surgiu a ideia do livre-arbítrio, que era uma doutrina, uma falsa doutrina, que ressuscitaram de Pelágio, na mesma época, ou perto estou a falhar tudo, irmãos. Agostinho de Hipona, right? Agostinho de Hipona pregava sobre a salvação pela graça. Pelágio começou a falar que era pelas obras. Após a reforma, quando eles ressuscitaram a ideia que se chama arminianismo, suscitaram a ideia de que a salvação era um ato humano iniciado pelo homem e desenvolvido por Deus, chamaram isso livre-arbítrio. Os reformadores da época, irmãos, fizeram um concílio, voltaram às Escrituras, estudaram as Escrituras, tentaram encontrar se estariam errados a falar da eleição, chegaram a textos como este que estamos a estudar hoje, chamaram os outros a arrependerem-se, não aceitaram, chamaram-os de herege, puseram-os fora da igreja e fora do país. E fora do país. Não podiam estar, eram hereges. E hoje, 90% para cima dos evangélicos proclamam essa ideia. E falam isso. Se era heresia lá, porque é que hoje é teologia? Não é. Porque é que hoje é verdade? Não é. Nunca foi. Nunca foi. Porquê que isto importa? Você diz, porquê que isso importa, pastor? Tem gente que diz, não faz diferença. Muita gente que diz, não faz diferença, é uma batalha perdida, já se gastou tanto tempo com isso, não importa agora. Já não faz diferença nenhuma, somos todos irmãos. Não importa. Eu vou dizer porquê que importa. Quando você entende que a salvação é pela graça e não tem obra sua, a sua adoração é perfeita. Ela não é perfeita como nos céus, ela não é perfeita em santidade, ela é perfeita em sentimento. Você chega diante de Deus para adorar e você não traz nada consigo, você não traz nada no seu bolso. Você não chega diante de Deus e diz assim, Senhor, obrigado por completares o que eu comecei. Você não chega diante de Deus e diz assim, Senhor, eu estou tão grato pela cruz, ainda bem que eu desenvolvi fé para receber. Você não consegue dizer isso. Você chega diante de Deus tão quebrantado, tão humilhado na presença do Senhor, você chega cheio de nada. Cheio de nada. E você clama a Deus e adora verdadeiramente o Senhor pela sua salvação, sem pôr nada da sua parte, dizendo, Senhor, graças te dou, porque nada sou, e o Senhor fez tudo, então toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. E de certeza que já veio à sua cabeça aquele texto que diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém, muito menos consigo ou comigo, de miseráveis pecadores que merecíamos o inferno. E Deus iria dividir a glória da maior obra que Ele fez, que é a salvação de um pecador, comigo? Não! Não!
O maior milagre é a salvação, irmãos. A maior obra de Deus é a da cruz. Ele não iria, ele jamais iria dividir qualquer obra comigo, muito menos a maior. Nevou ontem, estava bonito. Estava? Estava. Viu as árvores bonitas cobertas com neve? Você pôs lá a neve? Não. É obra do Criador? É. É uma obra para comparar com a salvação da sua alma? Não, isso é uma coisinha de nada comparado com a salvação da sua alma. Assim Deus não divide a obra dele, da neve, consigo, e vai dividir a obra da salvação? Não vai. Não vai. É por isso que é tão importante nós entendermos a perfeita adoração, é tão importante nós entendermos porquê que a eleição é preciosa, porquê que Paulo gasta um capítulo a falar sobre isto, porquê que os reformadores combateram essa heresia lá atrás, porquê que nós hoje combatemos isso, para que a glória seja somente do Senhor e não nossa. O que é que eu fiz para ser salvo? Nada. Às vezes tem uns livrinhos aí, não é? O que fazer para ser salvo? Right? Eu espero abrir esse livro e ter só páginas vazias, não é? Porque eu fiz nada para ser salvo. Bem? O que é que você fez para ser salvo? Quando eu recebo um folheto desses, ou 5 passos para ser salvo, não sei o quê, e eu espero encontrar páginas vazias, porque não tem nada que eu possa fazer. Então para que é que você prega? Nós pregamos o Evangelho para que Deus seja glorificado, exaltado, e Deus é que irá usar ou não as nossas palavras para salvar pecadores, conforme a soberania dele. Para que a glória seja somente dele. Para que somente o Senhor seja exaltado. É por isso que é tão importante. Terceira aplicação. Jamais, e nota a importância desta parte também, jamais nos poderemos sentir mais do que os perdidos. Podia e devia ser nós. Quando você entende a doutrina da eleição, você olha para qualquer perdido, qualquer pessoa que está perdida aí, que você vê que está perdida em delitos e pecados, que rejeita Cristo, você olha e você não se sente melhor que essa pessoa. Porque você sabe, não fosse a misericórdia do Senhor, era você. Você olha para a história, para os piores assassinos, e você diz assim, podia ser eu. Você olha para Hitler e você não se acha melhor que Hitler. Você olha para Bin Laden e você sabe que é igual. Você olha para todos aqueles que fizeram o pior e você diz, podia ser eu, não fosse a misericórdia do Senhor. Podia ser eu. Você olha e sabe aqueles que estão no inferno, você lembra Judas, você lembra Faraó, para nem falar de pessoas que você eventualmente conhece, você lembra Judas e Faraó e você diz assim, poderia ser eu e devia ser, e era eu que merecia. Você olha e diz, não fosse a cruz, não fosse Cristo ter tomado sobre ele a culpa que estava sobre mim, era eu. Então quais são as 3 aplicações? Em primeiro lugar, você sabe que não presta. E você sabe que não consegue explicar os desígnios divinos. Segundo, você percebe que a sua salvação é pela graça e não é pelas obras. Então você dá toda a glória a Deus. Terceiro, você nunca olha para um ímpio e se sente melhor. E se acha superior. Você diz assim, podia ser eu. Você abre as notícias e vê que um atirador lá entrou numa escola, matou um monte de crianças. Você fica horrorizado por aquele pecado. E você diz, graças te dou, Senhor, porque podia ser eu. Você jamais diz assim, eu nunca faria tal coisa. Você sabe que na sua natureza pecaminosa podia ser você. Mas a misericórdia de Deus te impediu. A graça do Senhor te impediu. Louvado e adorado seja o nome do Senhor para sempre. Por isso, meus amados irmãos, que no Salmo 115, versículos 1 a 3, que o presbítero leu no início do culto, diz assim, não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Porque perguntam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está no céu e pode fazer tudo o que lhe agrada. Louvado seja o nome do nosso Deus, que faz tudo o que lhe agrada. E louvado seja o nome dele, porque lhe agradou salvar-nos. Louvado e adorado seja o nome dele para sempre. Jamais eu tirarei glória ao nome do Senhor. Jamais eu olharei para um ímpio e me acharei melhor. Jamais eu farei e falarei alguma coisa que não seja a adoração perfeita. Jamais eu trarei diante do Senhor dizendo alguma obra minha. Oh, amados irmãos, aquele que é alcançado por esta graça salvadora, aquele que recebe este texto em seu coração,
Ele volta-se para Deus, ele louva e serve a Deus. Ele tem a alegria eterna da salvação. Ele sabe, porque ele vive como cantamos hoje. Nós veremos o amanhã. Ele sabe que Deus é Deus. Ele adora. Ele vive uma vida de santidade. Ele busca a Deus. Ele não está acrescentando pontos para a salvação. O seu coração está cheio desta alegria. E ele serve a Deus. Ele exalta a Deus. Ele glorifica a Deus. Porque a sua vida foi transformada. Oh, preciosa doutrina da eleição. Preciosa doutrina para os salvos, preciosa doutrina para nós que nos traz este ensino. Oh, quão abençoados nós somos, irmãos, por causa de Romanos 9, porque vem do alto e vem direto aos nossos corações e nos impacta e nos faz viver para Deus. Oh, meu amado irmão, minha amada irmã, não esqueça a eleição. Seja grato a Deus por eleição. Fique de pé, vamos orar juntos. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Amado Deus, Salvador nosso, Senhor dos céus e da terra, somos gratos a Ti pela eleição, somos gratos pela salvação da nossa alma, somos gratos pela obra do Calvário. Oh Senhor, perdoa-nos quando às vezes chegamos diante de Ti e trazemos uma bagagem conosco, achando que somos alguma coisa. Perdoa-nos, ó Pai, tal pecado. Perdoa-nos quando roubamos a glória do Senhor e trazemos para nós. Oh meu Pai, que nesta manhã haja quebrantamento entre o Teu povo, Senhor. E, Senhor, que por Tua misericórdia nós possamos entender a eleição e perceber, ó Senhor, que não faz de nós especiais, pelo contrário. Faz do Senhor quem o Senhor é. E ao Senhor daremos glória, e ao Senhor adoraremos hoje e para todo sempre, pois somente o Senhor é Deus. Bendito seja o nome do Senhor entre nós, para todo sempre. Ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo, para todo sempre. Amém. E todos dizem amém. Podemos ficar sentados, irmãos, por um minuto.